vai ajudar bastante a gente. Então, vamos lá, Edu. Só para fazer uma conexão com o material anterior, para que as pessoas entendam um pouquinho do que foi falado, que eu acho que é importante antes da gente falar do sintoma. Parte 1, a gente falou sobre o conceito de burnout, caracterizado por 3 dimensões: sentimento de esgotamento ou exaustão, aumento da distância mental no trabalho e sensação de ineficácia. Essa conceitualização ela é baseada nos estudos da professora doutora Cristina Maslach. Então, tem uma pequena diferença com o professor Vilmar Schaufelli, e que os dois juntos trazem uma visão incrível sobre o que é o burnout. Então, só para fazer esse deparo, para que as pessoas entendam como é que a gente também vai explicar ali a questão da sintomatologia. Quando a gente fala no professor Vilmar Schaufelli, ele traz a parte de esgotamento também, ele traz a parte do comprometimento emocional, comprometimento cognitivo, ele traz a distância mental, todos esses 4 como questões primárias. E aí depois ele traz os sintomas secundários, ok? Então, falando um pouquinho, para a gente entrar no que diz respeito aos estudiosos, o que eles entenderam que são os sintomas da síndrome de burnout. Eu acho que a primeira coisa que vale a pena trazer é por que é uma síndrome. Síndrome é algo que você acaba tendo uma série de sintomas que não são tão claros de identificar. Então, você pode pegar uma pessoa que está passando por um processo de esgotamento profissional, que ela tem quadros de depressão, ela tem quadros de ansiedade, ela pode ter quadros também relacionados a questões de transtornos psicológicos, que aí, o que acontece? Isso está na natureza do indivíduo, né? E qual que é a grande dificuldade justamente para diagnosticar o burnout? Primeiro, tem que ser por um profissional especializado. Então, se uma pessoa começa a sentir que ela está tendo alterações, o que a gente falou na primeira e na segunda parte, a gente recapitula nessa, que é, precisa procurar um psicólogo, precisa procurar um psiquiatra, profissionais especializados para ajudar a distinguir o que é relacionado ao trabalho e o que é relacionado à vida pessoal. Então, os estudos trazem que algumas características pessoais, elas podem fazer com que haja uma predisposição ao burnout. Então, por exemplo, você tem uma pessoa que tem ansiedade crônica. Essa pessoa ela pode ter isso potencializado no ambiente de trabalho. Uma pessoa, por exemplo, já tem uma característica de depressão presente na vida dela. E aí ela vai para um ambiente de trabalho e ela acaba caindo com um gestor, uma gestora que é extremamente duro. Isso vai potencializar. Então, o cuidado que a gente tem tido, Edu, e eu agradeço esse espaço para a gente trazer de uma maneira muito humana e muito cuidadosa, a gente sabe que durante as 8 horas que a pessoa está no trabalho, ou mais, ou 9, ou 10, ou assim que passe, a gente tem uma pessoa que veio com uma carga emocional, com uma carga pessoal, que isso pode potencializar, ok? Então, trazido isso para a gente tomar os devidos cuidados, e reforço, todo o diagnóstico de burnout deve ser feito por meio de um profissional especializado, que vai fazer uma anamnese, tentando separar o que é vida pessoal, o que é vida profissional, para que possa realmente diagnosticar, ok? Então, vamos lá. Falando um pouquinho do esgotamento, é uma perda severa de energia. Então, cansaço, fraqueza, mental, sensação de esgotamento, falta de energia para iniciar o novo dia de trabalho, sensação de esgotamento total após o dia de trabalho, cansaço rápido. Então, você chegou lá no trabalho 8, 9 da manhã, por volta das 10, você já está esgotado. Você começa a segunda-feira, já parece que é sexta-feira. São características que, mesmo que você tenha despendido o mínimo de esforço, você sente já esgotado. E a incapacidade de relaxar após o dia de trabalho. Então, o que a gente tem percebido muito é a pessoa não desconecta. Então, a pessoa vai para casa com aquela sensação de que nunca foi o suficiente, que ela precisa continuar trabalhando, a ponto, por exemplo, relatos diversos que eu recebo, né? E recebo quando eu falo, dentro da tese, dentro dos 18 anos de RH. Ah, Débora, eu fui dormir pensando no trabalho. Débora, eu cheguei em casa, eu tive febre à noite. Débora, eu cheguei em casa, eu fui tomar banho, eu não conseguia desconectar. Débora, eu cheguei depois de uma reunião e a minha esposa estava falando comigo, eu estava com a cabeça longe. Então, esgotamento ali
traz algumas características. Aqui eu já estou trazendo até um pouco de outros sintomas das outras características. Comprometimento emocional, reações intensas emocionais. A pessoa se sente oprimida pelas próprias emoções. Quais são alguns sentimentos? Frustração, raiva, irritabilidade, reação exagerada, sentimento de tristeza sem saber por quê, sentimento de estar chateado, sentimento de se sentir incapaz de controlar as emoções no ambiente de trabalho. Então, aqui, o que a gente tem que ter muita clareza? O burnout não é só aquela pessoa que chora no ambiente de trabalho. O burnout pode ser aquele líder capaz de não controlar uma raiva, uma agressividade, né? Então, tem uma frase que eu gosto muito, que enfim, né? Potência não é nada sem controle. Você tem um líder que ele é uma máquina, e aí a pessoa ela acaba sendo extremamente agressiva. Então, assim, essa agressividade exagerada, ela também pode caracterizar ali, né, a ponta do iceberg de um burnout. Comprometimento cognitivo. Aqui é muito importante também. Por isso que eu falo assim, eu me apaixono toda vez que eu falo sobre a tese, porque são coisas que estão tão claras no nosso dia a dia. Problema de memória, a pessoa começa a trabalhar, o que mesmo que eu estava fazendo. E aí, o que acontece? Tem coisas que elas são potencializadas pelo número de interrupções que você tem no dia a dia, pela complexidade de temas que você está trabalhando. Então, vou contar um relato de uma parte da entrevista da tese que eu fiz, que a pessoa falou assim para mim: Débora, depois da pandemia houve um corte muito grande na organização, eu estou acumulando uma série de funções e eu acabo tocando em assuntos que eu não conheço, que eu não tenho um entendimento profundo, e em menos de 3, 4 horas eu trabalho com 5, 6 temas. Então, eu entro de vários temas, chega um determinado momento que eu começo a ter dificuldade de pensar com clareza. Então, eu tenho dificuldade de olhar, eu tenho uma dificuldade com a minha memória, eu tenho uma dificuldade com a minha concentração. Então, são elementos que a gente tem que trazer com muito cuidado, que é memória, déficit de atenção, concentração, baixo desempenho cognitivo, dificuldade de pensar com clareza, aquela dificuldade de aprender coisas novas, indecisão. Então, aqui também trago esse ponto aqui, indecisão. Indecisão é uma característica que, para um líder, ele precisa começar a perceber, pô, peraí, eu sempre sou uma pessoa tão decidida, por que eu estou tomando agora 10 cuidados para poder tomar uma decisão? Então, são pequenos detalhes ali que você começa a perceber que tem alteração naquele indivíduo. Memória fraca, concentração e manutenção do foco, tá? Bom, avançando um pouquinho nessa parte, distância mental. Aqui, para mim, é o ponto mais, como eu vou dizer, mais nevrálgico e que justamente é o cuidado que a gente tem que ter como recursos humanos, que é quando a pessoa começa a entrar no piloto automático e ela começa a ter uma aversão em relação ao trabalho. Então, o que caracteriza o burnout também de uma maneira muito clara? O cinismo dentro do ambiente de trabalho, a aversão no ambiente de trabalho. A pessoa ela começa a ter uma retração, ela começa a evitar estar mais perto do relacionamento com os outros, ela começa a se isolar. Uma expressão que talvez a gente vá ouvir um pouco, deixa para lá, eu vou deixar para lá, eu não vou me importar mais. Então, quando a pessoa começa a ter essa atitude de eu vou deixar para lá, eu vou deixar para lá, mas não é um deixar para lá que é um deixar para lá de maturidade, que você sabe que você não vai conseguir mudar uma situação, mas sim um deixar para lá no sentido de não se importar. Então, aí a gente entra na questão da distância mental. É um limite já que a pessoa está chegando num ponto que ela fala assim, deixa para lá, né? Eu não quero aumentar a minha dor. Então, a distância mental eu trago como uma característica muito importante. Tanto que os primeiros estudos falavam muito sobre a questão de médicos, né? E é aquele momento que você vai enfrentar médicos, enfermeiros, profissionais da área da saúde de frente, que você vai enfrentar um momento crítico na vida do paciente e você começa a tirar a alma. Agora, você imagina um líder no momento de uma transformação organizacional, no momento crítico que a organização está passando, ou
um indivíduo, 2 indivíduos estão passando e ele está com a alma fora do corpo ali, falando assim, não, pera, eu não vou me importar com isso, porque eu não vou resolver mesmo, né? Então, essa parte da distância mental, ela traz um cuidado importante no diagnóstico também. Sintomas secundários. Por que eu quis justamente trazer os estudos do professor Vilmar Schaufelli? Porque ele fala dos sintomas secundários. Então, são estresse psicológico, o estresse psicológico, não só sendo uma questão de problemas que você fala assim, o meu corpo sente uma adrenalina fora do comum, né? Eu saio da tensão criativa para uma tensão emocional crônica. Então, você entra num processo de estresse psicológico. O que acontece com o corpo? A partir do momento que você tem, né, uma pessoa que passa por um estresse crônico, ela começa a sentir algumas questões químicas no corpo. Então, ela também começa a ter alteração de problema de sono, preocupação, tensão, ansiedade, perturbação por barulho, perturbado quando fica em meio de multidão, oscilação de peso sem fazer dieta. Então, tudo isso é relatado dentro dos estudos. Queixas psicossomáticas. Então, coisas que não tem, e a gente vê, deixa eu só fazer um parênteses aqui, tem alguns relatos de burnout nas redes sociais, inclusive de pessoas famosas que passaram, onde relatam que, assim, eu fui em vários médicos para tentar descobrir o que estava acontecendo comigo, né? E eu não consegui identificar nenhum problema cardio que gerasse palpitação e dores no peito, não consegui, né, felizmente, encontrar nenhum problema que gerasse uma causa clara para problemas estomacais, intestinais, dor de cabeça, e aí você fala, o que estava acontecendo? Estava acontecendo uma crise no seu corpo em virtude de um processo inflamatório, né? Inflamatório que vem aí de um processo de burnout, mas que não nasceu naquele órgão. Então, queixas psicossomáticas, elas também são claras quando você está falando de um profissional que está passando por um processo de esgotamento. E aí, para terminar, que traz aí também algo que pode ser confundido com a depressão, é o humor deprimido. Então, a pessoa, ela começa a se sentir triste, incapaz de sentir prazer, ela se sente impotente, ela se sente culpada, ela se sente decepcionada, mas não é um quadro depressivo. A pessoa simplesmente, ela começa a entrar na bola de neve da questão da ineficácia e ela não se sente capaz e aquilo, naturalmente, você não se sente capaz, você começa a se sentir triste. E o problema é que isso é uma bola de neve, ok?